Uma data-chave da história do Brasil. Uma data que afundou o país numa ditadura longeva. Uma data prestes a completar 60 anos. Uma data que o atual governo, comandado por um presidente que foi vítima daquele período de arbítrio, tenta deixar no passado. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 21 de março de 2024. Se você pegasse uma máquina do tempo e retrocedesse exatamente 6 décadas, ia encontrar um Brasil em polvorosa. Eram dias de conflito político. O presidente da República, João Goulart, tinha feito um discurso inflamado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, defendendo a necessidade de promover reformas de base. Como resposta, setores conservadores e religiosos, que temiam o que eles chamavam de comunismo ateu, tinham promovido a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com cerca de 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Nessa viagem pela história, você estaria a apenas alguns dias de uma data-chave para a população brasileira. Os quartéis já estavam agitados, se preparando para dar um golpe de Estado, numa ruptura democrática que jogaria o Brasil num período de 21 anos marcados pelo autoritarismo, pela perseguição a opositores políticos, pela censura e por assassinatos e torturas. O golpe foi consolidado em 31 de março de 1964. E aquele momento ecoa até os dias atuais. Mas ecoa de uma forma bastante dissonante, como se o país tivesse muita coisa mal resolvida em relação àquele período. Uma prova disso é que, 60 anos depois, existe uma grande dificuldade de se rememorar o golpe sem pruridos. Nem mesmo um governo comandado por uma das vítimas do arbítrio consegue falar abertamente da violência de Estado imposta pelos militares a centenas de milhares de brasileiros. Sim, a gente está falando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, apesar de ter condenado o golpe durante toda a sua carreira política, tem evitado críticas mais duras atualmente. Numa entrevista ao canal Rede TV em fevereiro, ao ser questionado sobre como trataria a ditadura militar no ano em que o golpe completa 60 anos, o petista afirmou estar mais preocupado com os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Eu, sinceramente, vou tratar da forma mais tranquila possível. Eu estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com 64. Eu tinha 17 anos de idade, estava dentro da metalúrgica independência quando aconteceu, o golpe de 64. Isso já faz parte da história, já causou o sofrimento que causou, o povo já conquistou o direito de democratizar esse país. O que eu não posso é de tocar a história para frente, ficar remoendo sempre. Ou seja, Nessa mesma entrevista, Lula lembrou do histórico de ausência de punições de militares no Brasil. O país aprovou uma lei da anistia que perdoou os crimes políticos de agentes de Estado e de guerrilheiros opositores. Esse perdão já foi contestado judicialmente, mas o Supremo Tribunal Federal validou a legislação. Outros países da América do Sul, que também foram vítimas de golpes militares, como a Argentina, Chile e Uruguai, puniram os oficiais envolvidos na violação de direitos humanos durante os regimes. Na entrevista, Lula também apontou para a atual situação, em que militares estão sendo investigados sob suspeita de tramar um golpe ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o intuito de manter o político de extrema-direita no poder mesmo após a derrota eleitoral. Em nenhum momento da história desse país os militares estão sendo punidos como estão sendo punidos agora. Nenhum. Lembre algum momento em que general foi chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento. Coronel. Todos que foram provados e todos que provarem que participaram serão julgados. As declarações de Lula, falando que não se deve ficar remoendo sempre a história, foram questionadas pela Coalizão Brasil por Memória, Verdade e Justiça, Reparação e Democracia. A nota da organização disse que o repúdio a 1964 é uma forma de reafirmar o compromisso de punir os golpes também do presente e eventuais tentativas futuras. No início de março, o governo federal orientou os ministérios a não realizar atos em memória aos 60 anos do golpe.
A decisão fez com que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania cancelasse uma solenidade em alusão à data, que estava marcada para o dia 1º de abril. O governo tem deixado de molho a recriação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, responsável por investigar possíveis crimes cometidos durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Até hoje, existem mais de 140 desaparecidos que nunca tiveram sua morte esclarecida. O órgão, criado em 1995, foi desativado no fim do governo de Jair Bolsonaro, em dezembro de 2022. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos diz que já adotou todas as medidas administrativas e jurídicas para o restabelecimento da comissão. O Ministério, aliás, é comandado por Silvio de Almeida, uma das principais vozes críticas à ditadura dentro do governo. O Ministério do Silvio de Almeida diz que já enviou o decreto de recriação da comissão para a Casa Civil, que, por sua vez, diz que o documento precisa ser reavaliado, porque houve mudanças no Ministério da Justiça. Todo esse empurra-empurra em torno da comissão expõe desarranjos internos do governo na hora de lidar com o tema. Como se ninguém ali quisesse melindrar as Forças Armadas brasileiras, que vale lembrar, nunca fizeram meia-culpa sobre a ditadura militar e, ao mesmo tempo, sempre defenderam o golpe como uma medida necessária. Entre 2019 e 2022, Jair Bolsonaro comemorou anualmente o golpe militar. O ex-presidente, que é ex-capitão do Exército, elogiava com frequência o que chamava de obras dos militares. Em mais de uma ocasião, ele chegou a indagar, em tom de deboche, o que seria do Brasil sem o período militar. A sua gestão também foi marcada pela presença em massa de militares em cargos importantes do governo. Em 2023, primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula, não houve nenhum tipo de alusão a 31 de março de 1964. O Exército também não fez a leitura da Ordem do Dia, uma mensagem que relembrava o período e costumava enaltecer os militares. Uma mensagem de celebração do golpe que havia se tornado padrão na gestão Bolsonaro. A relação de Lula com as Forças Armadas é marcada por uma estabilidade frágil. Afinal, boa parte da caserna esteve ao lado de Bolsonaro, um político de extrema-direita investigado sob suspeita de tentar repetir o golpe militar de 1964, depois de perder as eleições para o petista em outubro de 2022. E números oficiais da ativa e da reserva também são investigados sob suspeita de participar da trama golpista. Especialistas que estudam as Forças Armadas costumam repetir que os militares não pensam todos da mesma forma. Mas é consenso que o meio tem uma preponderância a apoiar governos de direita e uma resistência a apoiar a esquerda, a qual Lula é mais alinhado. É uma relação, portanto, que sempre foi delicada e que com os governos petistas se deteriorou com o tempo. Tentando reverter a situação, desde o início do seu terceiro mandato, Lula vem fazendo acenos públicos e privados em direção às Forças Armadas. A partir de abril de 2023, quando foi ao quartel-general do Exército, em Brasília, o presidente passou a encontrar com frequência os comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. O brigadeiro Marcelo Damasceno, o general Thomas Paiva e o almirante Marco Sampaio Olsen, respectivamente. Em agosto de 2023, o Lula anunciou o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com 53 bilhões de reais destinados a projetos estratégicos das Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, é visto como um pacificador dessa relação e afirmou que a caserna impediu uma ruptura democrática no 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram os prédios dos três poderes na esperança de desencadear uma intervenção militar que derrubasse Lula e devolvesse o comando do país a Bolsonaro. Durante o evento institucional que relembrou os atentados em Brasília, em janeiro de 2024, Lula foi aplaudido de pé pelos atuais comandantes. Só que não dá para negar que existe um peso histórico no cancelamento do ato em memória das vítimas do golpe e no posicionamento público de Lula em relação aos militares. Em entrevista ao Nexo, neste mês de março, a Adriana Aparecida Marques, que é professora de Defesa e Gestão Estratégica da UFRJ e diretora da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, disse o seguinte: ele está fazendo isso na esperança de que isso vai apaziguar, de que ele vai agradar os militares, ele pode perder essa esperança, porque isso é uma questão estrutural. Segundo a professora, os militares ainda atuam na lógica anticomunista. E essa lógica vê o PT, o Partido dos Trabalhadores, como o representante do comunismo no Brasil, mesmo que isso esteja longe da realidade.
Ainda na entrevista, a Adriana Marques afirmou que o José Múcio, o ministro da Defesa, tem concentrado os seus esforços quase exclusivamente nesse movimento de apaziguar a relação do governo Lula com as Forças Armadas, algo que não tem ajudado na reconstrução da democracia plena, que só pode ser alcançada quando os militares estiverem completamente descolados da disputa política pelo poder. Enquanto a gente não tiver uma democracia plena, a gente vai ter que continuar apaziguando as Forças Armadas. A gente não sai disso. Sim. Desde a redemocratização, é uma coisa que me deixa perplexa. Assim. Parece que a gente está pregando no deserto, né? Porque assim, é só olhar para os outros países da América do Sul. Ao pedir um olhar para os outros países da América do Sul, a professora está fazendo referência ao fato de que esses países puniram seus generais ditadores. O Brasil, não. A Mariana Janot, pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, vê a complacência do governo como um fator de enfraquecimento do poder civil. Ao decidir não fazer atos ministeriais, não fazer atos governamentais, aludindo à ditadura, aludindo ao golpe, é uma forma de dizer à caserna de que eles estão oferecendo uma contrapartida para que a caserna, para que os comandos, os quartéis, enfim, também não façam a comemoração de 64, que eles normalmente fazem, rotineiramente fazem, então uma espécie de contrapartida. Só que isso é um enfraquecimento do poder civil, porque existem vários espaços que é possível negociar, vários elementos que são possíveis de negociar, mas 64 não. Ou seja, a percepção das duas pesquisadoras é de que o governo Lula está tentando apaziguar sua relação com as Forças Armadas, mas sob um preço muito alto que não tem garantia de dar certo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou na quarta-feira a redução da taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Com a decisão, a taxa básica de juros da economia brasileira vai a 10,75%. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que mais disse o comunicado do Copom? Bom, primeiro que essa queda da Selic já era esperada por economistas e pelo mercado. Quer dizer, a decisão em si dos juros não foi surpreendente para ninguém. A dúvida que existia era sobre as próximas decisões. Nos últimos encontros, o Banco Central tinha falado que faria um mesmo corte de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. E agora, nesse mesmo trecho do comunicado, o Copom mudou essa frase para na próxima reunião. Pode parecer uma bobagem, uma coisa pequena, mas, acredite ou não, essa troca do plural para o singular tem um peso importante. Porque, no fundo, o que o Banco Central está dizendo agora é, sim, a gente tem cortado os juros desde agosto de 2023 nesse mesmo ritmo, mas agora está na hora de começar a pensar em desacelerar. Outro jeito de entender isso é, o Banco Central sinalizou que na reunião de maio vai manter o mesmo ritmo, mas abriu as portas para, em junho, colocar o pé no freio. E aqui vale a pena a gente lembrar da importância dos juros, que tem um efeito grande sobre o ritmo do crescimento da economia. E Marcelo, o que os economistas estão achando sobre essa sinalização? Bom, tem leituras um pouco diferentes sobre essa indicação que o Banco Central deu. Tem alguns economistas que concordam com essa cautela maior. O Marcelo Kfouri, economista da FGV, falou para mim que o Banco Central está certo em pensar em desacelerar, porque já tem sinais de que o combate à inflação está exigindo um pouco mais de firmeza. Como, por exemplo, o mercado de trabalho mais aquecido, a inflação do setor de serviços e o fato de que a expectativa da inflação está um pouco acima da meta, e isso justificaria, então, uma ação mais firme do Copom. O que, nesse caso, quer dizer uma velocidade menor na redução dos juros. Outros economistas pensam diferente. O Rafael Ribeiro, da UFMG, me disse que, se as coisas continuarem do jeito que estão, tem espaço sim para o Banco Central manter o ritmo de cortes de 0,5 ponto percentual por reunião por mais algum tempo. O principal argumento dele passa pelo fato de que o Brasil, mesmo com as quedas recentes dos juros, continua com juros reais, quer dizer, os juros menos a inflação, ainda entre os mais altos do mundo. E, segundo ele, a gente não tem uma inflação descontrolada, o risco fiscal também não é tão ruim assim, ou seja, as bases da economia brasileira não estão tão ruins assim que justifiquem um juro tão alto. Por isso, teria sim espaço para um ciclo de cortes um pouco mais agressivo. Esses são mais ou menos os lados do debate. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. E você já recebe anexo hoje?
é a nossa newsletter gratuita enviada sempre no fim do dia, com notícias, textos, artigos de opinião, link para a transcrição do Durma e outras coisas mais. Se você ainda não assina, é só se cadastrar lá no nexojornal.com.br. Da decisão do governo Lula em não promover nenhum evento sobre os 60 anos do golpe militar, às sinalizações do Banco Central sobre a taxa de juros brasileira, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!